Lojas fechadas, casas para venda. Décadas de deslocalizações da indústria para países de baixo custo no estrangeiro causaram danos a muitas regiões de França, deixando para trás zonas de resíduos industriais como esta, na pequena cidade de Revin. Mas uma notícia surpreendente acabou de chegar. Um grande produtor de bicicletas anunciou o regresso à França. Métodos de dumping made in Asia deixaram fendas profundas na paisagem industrial da Europa. Será a União Europeia capaz de salvar o Made in Europe? Vamos investigar na região francesa de Ardennes. Revin fica perto da fronteira francesa com a Bélgica. A União Europeia dispõe de instrumentos para combater a concorrência desleal. Para melhor salvaguardar as capacidades industriais no espaço comunitário, introduziu taxas anti-dumping, pelo menos em alguns setores. O presidente da Câmara Municipal de Revin e o presidente da Associação de Municípios congratulam-se com esta proteção oferecida pela Europa. Penso que precisamos de nos proteger. De qualquer forma, é óbvio, não se pode continuar a vender a nossa indústria à China ou aos países do Sudeste Asiático. Nos anos 80, 90, Revin tinha 12.500 habitantes. Hoje temos apenas cerca de 6.000. Perdemos metade da população. Temos uma taxa de desemprego de 27%, o que é enorme. Para nós é uma verdadeira satisfação ver uma marca histórica francesa, a Mercier, regressar do Sudeste Asiático e instalar-se em Revin. Isso prova que a indústria não está morta na região de Ardennes e que é possível uma empresa que se deslocou para o estrangeiro há alguns anos regressar e produzir em França. A pandemia impulsionou a procura. O plano é produzir anualmente 500 mil de bicicletas e lançar a produção no início do próximo ano. O investimento de 11 milhões de euros é fortemente subsidiado pelos contribuintes franceses e europeus, mas muitas peças ainda são feitas na Ásia. Foi por isso que o investidor optou por um local próximo dos portos de Roterdão e Antuérpia. Estamos próximos dos grandes países europeus. Temos ligação à Europa do Norte e do Leste e de um mercado de cerca de 110 milhões de pessoas. Em Revin vão ser criados 270 postos de trabalho. Poucos dias após a notícia ter sido divulgada, foram deixadas na agência de emprego local centenas de candidaturas de emprego, entre elas a de Stéphanie Jodard. Hoje é dada uma primeira sessão informativa que explica o método de recrutamento. Muitas pessoas mudaram-se porque estavam desempregadas. Antes vivia muita gente em Revin, mas hoje não vive cá quase ninguém. A abertura de uma fábrica aqui vai trazer de volta muita gente. Alguns dos candidatos lembram-se do local antes de se ter tornado num terreno baldio industrial. Quando a fábrica em que trabalhava foi fechada, Michael mergulhou numa busca de emprego sem fim. Tendo em conta que vivo em Revin, seria muito bom encontrar trabalho aqui sem ter de andar de um lado para o outro e, sobretudo, um emprego estável. Neste momento faço muitos trabalhos temporários, uma semana aqui, outra semana ali. Isto não é vida. A Mercier vai dar resposta a uma procura crescente de bicicletas. Mas o diretor da empresa é contra as taxas de proteção nas fronteiras externas da União Europeia. Isto é apenas uma cortina de fumo, estas taxas antidumping. É complicado termos taxas antidumping quando, do outro lado, cerca de 80% dos nossos produtores de componentes são asiáticos. Temos de pensar em deslocar essas produções ou incitar os produtores mundiais de origem asiática a produzir na Europa, em França. Passamos a Saint-Étienne, o berço histórico das bicicletas feitas em França. Por volta de 1920, milhares de pessoas trabalhavam nas fábricas de bicicletas locais. Joël Viricel sabe tudo sobre a história de ascensão e queda da indústria na cidade. Em 1886, o campeão britânico de ciclismo Duncan apresentou em Saint-Étienne a bicicleta de segurança. Os irmãos Gautier gostaram, eram mecânicos na indústria do armamento e inspiraram-se nesse modelo para produzir a primeira bicicleta francesa fabricada em Saint-Étienne. E assim começou uma grande história industrial na nossa cidade. As ideias fervilhavam, foram registadas patentes, feitas invenções para mudar de velocidade. A caixa de mudanças foi inventada em Saint-Étienne em 1911.
Os anos 20 foram a época dourada das bicicletas, mas nos anos 70, com as conjunturas económicas, as deslocalizações, a concorrência de algumas fábricas estrangeiras, Saint-Étienne não foi capaz de acompanhar o ritmo. Uma startup local está a reviver a história após ter lançado uma bicicleta concebida para famílias com crianças, que é um sucesso de vendas. O Made in Europe traz vantagens para a empresa. Trabalhamos apenas com a população local, o que nos dá agilidade e flexibilidade. Além disso, se forem necessárias alterações, é mais fácil trabalhar diretamente com a população local do que andar a trocar mails sobre planos de construção e, eventualmente, ter de viajar para as fábricas na China, por exemplo, para fazer os produtos. O principal objetivo para nós é propor uma bicicleta realmente produzida em França, com um preço de mercado próximo do da concorrência. Uma bicicleta produzida localmente, que não atravessou 2 oceanos ou 15 mil quilómetros no navio. Taxas de transporte dispendiosas, preocupações climáticas e padrões de consumo em mudança, marketing inteligente e conhecimento industrial sólido têm vindo a dar origem a algo de novo, também noutros países da União Europeia. O sucesso do Made in Europe está a ser soldado por homens altamente experientes, como Ani Mohamed Sherif. É muito difícil soldar alumínio para quem não sabe. É, na verdade, uma arte. Temos de ser muito rápidos e ter muita força. Terá este renascimento sido exclusivamente desencadeado pelas exigências de um mercado em crescimento ou as leis europeias anti-dumping ajudaram de alguma forma? Foi o que perguntamos aos diretores da jovem empresa. As taxas anti-dumping ajudaram-nos a fazer a nossa escolha e concentrarmos-nos na produção local e nos países vizinhos. Em França e na Europa temos a oportunidade de ser protegidos por essas famosas taxas anti-dumping que permitem reduzir a importação de peças e bicicletas da Ásia, com o objetivo de proteger as economias francesa e europeia de produtos frequentemente produzidos a baixo custo em alguns países asiáticos. O disparo da produção de bicicletas em França dá esperanças a Munir, que assinou há alguns meses o seu primeiro contrato a tempo inteiro. Também o jovem francês acredita na política anti-dumping da União Europeia. Para mim, é bom. Vai nos permitir vender mais, porque vai haver necessariamente menos produtos vindos do estrangeiro. Entre as oportunidades do mercado livre e do protecionismo, as empresas procuram adaptar-se. A dependência da Ásia deixou marcas na União Europeia e é ainda, em muitos casos, evidente.